Voltamos com o nosso Tome Ciência, discutindo novas espécies, descoberta de novas espécies, com a presença da Aline Aguiar, que fez a pesquisa lá da Ilha das Cagarras, o Gustavo Martinelli, que cuida do Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico, o Fábio Scarano, que é da Conservação Internacional, cuida da área das Américas, e o Rogério Grebel, que trabalha nas pesquisas do Jardim Botânico, mas originalmente é da Amazônia, a razão pela qual a gente está sempre falando de Amazônia com ele. A gente terminou o bloco com a minha curiosidade aí com a Aline, como é que no fundo do mar se descobre produtos medicinais. Você citou até AIDS. Você lembra o que é esse exemplo específico? O que foi? Sim, é uma espécie de esponja que, na verdade, ela não foi descrita, né, coletada nas Ilhas Cagarras, foi descrita por outro local, mas a gente acabou encontrando também nas Cagarras, junto com outras espécies que têm compostos antivirais também para o herpes, outra espécie, né? Então, realmente são estudos exploratórios que, a partir de algum indício, ou até realmente de usos medicinais, então até, por exemplo, alguns povos usam até cavalo marinho, como, enfim, os curandeiros, né? Houve época que até era coisa de estimação, né? O cavalo marinho, coitado dele, né? Então, algum indício que leva, então, os pesquisadores a começarem a explorar aquele recurso, né, fazer a extração desses compostos e teste. No caso, eu fiz um trabalho com anticoagulantes, com uma espécie de assídia, que é um invertebrado, que já era sabido que ela tinha alguns compostos. Então, assim, a partir desse momento que você tem um conhecimento inicial, você começa a fazer os testes para ver se ela realmente tem alguma efetividade. Assim. Tá, eu vou me socorrer com o Gustavo Martinelli, porque em planta é mais comum, né, essa busca, pelo menos a medicina que vem e utiliza, né, de plantas e vegetais em geral. Na verdade, a descoberta do cientista de uma carência de determinado aspecto na doença que faz com que se dê esse laço. Você descobre que a planta tem isso porque você já estuda o problema, porque senão você descobriria a planta, ela tem essa característica, mas por que ela vai servir para aquela doença? Na verdade é um conjunto de fatores, porque dentro das ciências você tem vários, você tem o cientista, o biólogo que trabalha com a taxonomia, com a descrição, com dar o nome de uma espécie, você tem o ecólogo que trabalha as relações, onde também, estudando as comunidades, as relações entre espécies, pode descobrir fatores, uma espécie que promove ou provoca algum tipo de situação ou de componentes relacionados à comunidade. Você pode ter químicos, fitoquímicos trabalhando. Então, na verdade, isso tudo é uma integração de pesquisas, mas usualmente se tem a informação primária que parte-se daqueles povos primitivos que já dominavam esses conhecimentos. E é muito interessante, eu acho que um contraponto interessante entre a Amazônia e a Mata Atlântica, né? O processo de colonização aqui do Brasil, que se iniciou em toda o leste do Brasil, na região costeira, onde se situa o bioma Mata Atlântica, um processo, de certa forma, violento em termos das populações indígenas que ocupavam esse espaço territorial, esse bioma. Bem diferente do processo de colonização na Amazônia. Então, por exemplo, coisas interessantes que eu acho que o público... falo muito isso para os meus alunos, inclusive. Você vai numa loja de suco de frutas ou de sorvetes, você é capaz de poder escolher 5 ou 10 frutas ou sucos ou sorvetes de frutas da Amazônia, e muito poucas da Mata Atlântica. Então, na verdade, o que isso mostra é que o conhecimento empírico, esse conhecimento tradicional, na verdade, ele foi dizimado junto com essa população. No caso da Amazônia, esse conhecimento foi passado entre o indígena verdadeiro, o caboclo, isso se tornou na cidade. Então, você considera isso mais importante do que a coincidência da busca científica? Não, as duas coisas não são excludentes. De qual tem mais peso? Ainda é a tradição? Para as questões de uso ou potencial econômico, seja medicinal, madeireiro, normalmente a grande fonte são esses conhecimentos e o uso tradicionais, né?
Então, você tem essa... Já que você falou em dizimação, deixa eu voltar para a Aline, no aspecto que se encontrou também lá, certamente, restos de uma civilização que habitou a Cagarras, não foi isso? Com aquelas ilhas. O que é que vocês descobriram lá? Foi mais uma coincidência bem interessante. Esse certamente não foi na casa do sujeito. Não foi na casa, mas foi novamente com a equipe de Flora, fazendo uma expedição para a Ilha Redonda, que é aquela ilha mais alta, né, mais afastada, né, do arquipélago das Cagarras. A ilha, ela tem por volta de 230 metros de altura, então não tem praias, não é um costão rochoso, postar, né? É um costão rochoso bastante íngreme e difícil de subir. Então a gente conta até com o auxílio de uma equipe de alpinistas, de escaladores para colaborar com o trabalho. E foi interessante porque a gente estava em conjunto também com o professor Rogério, da PUC, que estava conosco, e para mais uma exploração de levantamento da flora e, coincidentemente, acabaram encontrando indícios aí de um sítio arqueológico que agora foi tombado pelo IPHAN. Então, tanto artefatos líticos quanto de cerâmica também, provavelmente do período pré-colonial aí. Então, seriam os primeiros cariocas, né, aí no nosso litoral. Agora, interessante seriam pelo os mais fato, antigos mesmo da região aqui? Seriam os povos tupi-guaranis, a princípio, que a professora Rita do Museu Nacional vem estudando, então eles estão ainda fazendo todo o levantamento do sítio, a datação, né, desse material todo, mas a princípio é do período pré-colonial dos tupi-guaranis. Poxa, vamos dizer que esses índios também eram bons alpinistas, né? Bons alpinistas e bons remadores, porque imagina naquela época, hoje em dia a gente de traineira leva 1h30 para ir da Mariana da Glória até lá, e eles provavelmente iam com aquelas canoas mais antigas, e a curiosidade é porque eles iam tão longe e tão alto para, né? Então, assim, os indícios mostram que provavelmente é uma área que tem bastante palmeiras de Jerivá, com coquinhos, e as peças são o que eles chamam de quebra-coquinho. Então, são peças que eles utilizavam provavelmente para alimentação, para quebrar esse coco. E também uma área que tem um ninhal muito grande de fragatas, que é uma ave marinha. Isso voa. E provavelmente eles também se utilizavam desse recurso alimentar, que seriam os ovos das fragatas, sim, né? Certamente devia ser o acepipe, né, na ocasião, para remar estão... tão longe. Deixa eu aproveitar o seu lado, né, para a gente ver com o Fábio Scarano também um outro lado dessa questão. A gente está aqui falando em descoberta, né, sempre louvando a descoberta, os benefícios que elas trazem, mas também lá na minha pesquisa eu descobri uma história do tritão, né, que o sujeito descobriu, né, esse tritão, que é uma espécie de lagarto, né, e que dava não só a sua beleza, mas dava uma bebida fantástica, um veneno que virava bebida, tal como algumas plantas amazônicas, né? Isso carregou uma corrida em cima e o bicho quase foi extinto. Então, esse risco também existe. Você pode falar, tem um negócio novo aqui, bom, aí todo mundo corre e liquida, é o risco? Eu acho que esse risco existe. Eu acho que até o exemplo que o Gustavo deu do pau-brasil é um pouco esse. Bastante que encontraram e tinha um potencial para vários usos na época do descobrimento. Em poucos anos a espécie se foi. Mas eu acho que é para isso que produtos como esse que o Gustavo liderou, com a participação do Rogério, da turma lá do Jardim Botânico, do Livro Vermelho, de espécies no caso de plantas, né, mas para fauna existe também. Eu acho que esse tipo de produto é muito importante, porque é o produto que dá base para políticas públicas serem criadas em cima dessas espécies. Como política pública, no caso? Para preservação ou para uso? Para os dois, porque no caso brasileiro, por exemplo, a gente tem uma lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, tanto para a flora como para a fauna. E o que, a princípio, tem o potencial de orientar essas listas são justamente os livros vermelhos, porque a base científica é boa, tem toda se juntam cientistas diferentes ali, se cataloga a informação, que é o trabalho que o Centro Nacional de Conservação da Flora faz. Hoje nós temos a lista oficial de espécies ameaçadas do Brasil, de plantas, usando esse exemplo, lista aí cerca de 400 espécies ameaçadas. A lista foi lançada no ano de 2008, 6 anos atrás. No ano passado foi lançado o livro vermelho de espécies ameaçadas da flora pelo Centro Nacional de Conservação da Flora. O Gustavo mencionou para nós há pouco, mais de 2.000 espécies são reconhecidamente ameaçadas pela ciência.
Então, nesse momento é onde se dá a comunicação entre a ciência e a política pública, com base no livro que o grupo do Gustavo, de dentro do Jardim Botânico, que é um órgão de pesquisa do governo público, liderou. Eu espero, e a sociedade espera, que o governo reconheça as 2.000 espécies que estão apontadas como, de fato, espécies ameaçadas. Ora, se elas são ameaçadas, tem uma série de restrições quanto ao uso, tem uma série de restrições quanto a empreendimentos públicos e privados que venham a ser realizados nos locais onde algumas dessas espécies existam. E a gente pode imaginar o dilema que é para o tomador de decisão político ter uma lista dessa tão vasta, com 2.000 espécies, ao mesmo tempo que a gente tem PAC 1, 2 e 3 em andamento. Então, deixa eu aproveitar essa questão da extinção, porque é clássica, né? E o Gribel pode falar para a gente, famoso boto cor-de-rosa, de tanta importância, né? Como é que anda a situação do nosso boto cor-de-rosa? A ameaça ainda é muito grande? Lá no Instituto no qual eu sou pesquisador, tem um dos grupos de pesquisas mais fortes com mamíferos aquáticos, incluindo o boto cor-de-rosa. De fato, é utilizado, como foi reportado recentemente na imprensa, como isca, né, para a pesca de um outro peixe de importância comercial, lá, piracatinga. E é um processo muito, assim, para o cidadão, né, do meio urbano, então é muito sem compaixão, né? Você pega aqueles animais muito inteligentes, muito comunicativos com os humanos. De uma simpatia. E esquarteja ele, faz isca para pegar um peixe para vender no mercado doméstico ou para exportação. Tem um abaixo-assinado com algumas dezenas de milhares de assinaturas, entregue agora recentemente no Congresso Nacional, e essa comoção nacional que se formou e tal, se transformou em políticas públicas. Então, a partir do ano de 2015, ficará proibida então essa prática para utilizar carne de boto cor-de-rosa para isca de pesca na Amazônia. Um outro exemplo interessante que eu acho que a população também talvez desconheça, boa parte, imaginemos o pau-rosa, que é uma árvore comum na Amazônia, utilizado para o famosíssimo perfume Channel Fire, né? É uma árvore que, por exemplo, o maior risco de extinção das espécies é a destruição dos hábitats, dos ecossistemas. Mas em algumas situações, como no caso do pau-rosa na Amazônia, mesmo em áreas onde a floresta é aparentemente intacta, centenas de homens vão para aqueles rios e retiram todos os pau-rosas. Sem aparentar no resto. Né? E colocam em caldeiras, aqueles troncos, extrai os óleos e acaba que uma espécie também que está ameaçada de extinção em função da exploração dela especificamente. Determinada. Então são situações bastante interessantes. Por outro lado também, que eu acho muito importante citar, é que o homem, também o ameríndio, ele moldou a paisagem no passado. É muito provável, né, que os gerivás das ilhas, não somente ele ia lá por causa do gerivá, mas é provável que ele levou as palmeirais lá e transformou a paisagem. E hoje nós vemos aqueles palmeirais, como são os castanhais amazônicos. O cidadão que vai no mercado hoje comprar castanha do Pará, né, precisa lembrar que aquilo, na realidade, é um trabalho feito há milhares de anos atrás pelos índios na Amazônia, que manejavam a floresta, que resultava em belíssimas florestas altíssimas, ricas na árvore castanha do Pará. E hoje é um mercado doméstico e internacional importantíssimo para os chamados povos da floresta. Quer dizer, tem as duas sem coisas, risco né? nenhum de extinção. O homem, nas suas ações, coloca várias espécies e os seus hábitats e ecossistemas em risco de extinção, mas, por outro lado, também maneja a paisagem de tal maneira que favorece a biodiversidade. Então, isso que o Rogério colocou é muito interessante, que na nossa avaliação biológica das espécies ameaçadas, nós começamos também a tentar estudar e entender as ameaças. A dinâmica de ameaças, quais são as ameaças incidentes sobre uma espécie, né? E é muito interessante disso. O que a gente tem visto, temos trabalhado com um plano de ação para várias espécies, porque uma coisa é colocar as espécies numa lista vermelha, numa lista de ameaçada, e a outra coisa é como a gente tira essa espécie da lista, né? Até que há pouco tempo atrás a visão era que bastava ter uma espécie na lista e o problema estava resolvido. Não, foi um processo de tirar da lista, né? A gente tem visto, por exemplo, espécies que têm valor econômico
talvez sejam aquelas que tenham mais chance de serem salvas, mesmo que uma das ações, uma das atividades de ameaça seja o extrativismo. Porque ela é capaz de fazer com que o homem perceba e fazer alguma coisa para que aquela fonte de recurso não se perca, porque é do interesse dele. Agora, aquelas outras espécies, que são espécies que a gente nem sabe o valor potencial que existe ali, mas o Brasil é riquíssimo em espécies endêmicas, ou seja, espécies que nesse planeta Terra só existe aqui, ali, em lugares pontuais, que são consideradas, isso aí é mato. Como não tem valor, não mata, aquilo não serve. Por enquanto, né? Então, essa dinâmica da destruição, mas na maioria de todos os biomas brasileiros e de todas as 2.118 espécies, a destruição do ambiente, do habitat, as modificações do ambiente tem sido a principal ameaça. Bem, vamos ter que fazer mais um breve intervalo para o último bloco da nossa discussão aqui. Um instantinho só, é rápido.